estamos ao longo desse mês pensando sobre família e começamos isso em Efésios capítulo 5 e agora chegamos ao capítulo 6. Daqui certamente não passaremos, né? Vamos falar de Efésios 6, dos versos 1 a 4. E na próxima semana nós iremos lá para 1 Coríntios, capítulo 7. Então na outra semana falaremos sobre a vida daqueles que estão solteiros. Por ora, nossa tarefa é sobre pais e filhos. Portanto, Efésios capítulo 6, versos 1 a 4, eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. A palavra do Senhor nos fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós estamos ante palavras de vida. Como é bom para nós nos voltar para as Escrituras, Deus. Como é bom, Senhor, calar as vozes do nosso coração e buscar ouvir tão somente a voz do Senhor. Queremos ouvi-lo, Pai. Queremos, como na exortação de Provérbios, ouvir as palavras do nosso Pai eterno. Ouvir instruções do Senhor para que vivamos e não morramos. Para viver vida longa e farta sobre a terra. Nos ensina nesta noite, Senhor. Faça isso fiado na Tua misericórdia, Pai. Porque nós certamente nos encontraremos em dívida. Somos maus, somos falhos, Pai. Nos corrige como Pai que filho. Oramos, Deus, pela correção e pelo sustento do Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. O que te vem à cabeça quando você pensa em pais e filhos? Pais e filhos. É preciso amar. Você pensou nisso? Pensou mesmo? Porque é justamente aqui que eu quero começar. Quero começar com Legião Urbana. E pronto, semana que vem a carta de demissão para o pastor, né? Essa música é muito curiosa e muito triste, né? Renato Russo contou numa entrevista ao Serginho Groisman. Pergunta para os adolescentes se eles sabem quem é o Serginho Groisman. A Elisa fez até uma cara de desprezo, assim. Todos nós conhecemos, né? Os nossos mais velhos. Serginho Groisman recebeu Legião Urbana, Renato Russo, para cantar. E o Renato Russo advertiu as pessoas, dizendo: vocês querem mesmo que eu cante essa música? Vocês gostam mesmo dessa música? Porque essa música, ela é sobre suicídio. E ele explica que essa é uma reflexão e uma advertência, um consolo, talvez, uma tentativa, pelo menos, quanto ao suicídio. E tudo bem, eu concordo e entendo a voz do autor, né? Mas o pastor que habita em mim ouve essa música com outros ouvidos. Que bafo, hein? Que babado. Pastor ouve Legião Urbana. Não com frequência, eu prefiro outras bandas de rock. Mas eu queria te chamar a refletir um pouquinho sobre a forma como esse mundo anda. E uma das coisas que mais refletem o estado da nossa cultura e do nosso povo são as nossas canções. Tá certo que essa aqui não é dos maiores lançamentos, não é? Eu acho que quando eu nasci, o autor dela já tinha morrido, eu acho.
Mas pense como Legião Urbana e Renato Russo cantam sobre estátuas de cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. É uma música sobre suicídio. É uma narrativa de um fato pessoal, de alguém que ele conheceu. Mas o pastor que habita em mim começa a erguer os ouvidos para a narrativa da música. Porque o refrão seguinte diz assim: quero colo. Isso parece mais coisa de papai e mamãe do que de suicídio. Vou fugir de casa. Por que tanta rebeldia no coração de um filho? Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo. Para quem normalmente você diz: eu estou com medo, eu tive um pesadelo, posso dormir aqui com vocês? São seus filhos batendo a porta do seu quarto às 3 da manhã e fazendo com que você quase morra infartado, porque eles te acordaram de madrugada. Todo filho fez isso. Uma vez eu me lembro que tinha uma história de que as Honda CGs foram dedicadas ao capeta. Isso é coisa dos anos 2000, não sei se você lembra disso. Rapaz, aquela noite eu dormi no chão do quarto dos meus pais, com os olhos em claro. É quem a gente procura em situações assim. Mas a pessoa desse refrão não dormiu com os pais, porque ele diz: só vou voltar depois das 3. É alguém que não foi acolhido pelos seus pais e tem idade suficiente para ficar na rua até as 3 da manhã. Esse é o retrato triste dessa casa. Olha, curiosamente, a estrofe seguinte fala: meu filho vai ter nome de santo, quero o nome mais bonito. Quando é que você, com amor e ternura, buscando o nome mais bonito, escolhe o nome do seu filho? Antes dele nascer. Este é alguém que foi desejado antes de nascer. Que os pais, com esmero, quiseram escolher o nome mais bonito. Mas agora, nascido, vai ficar na companhia de alguém, procurando colo, até as 3 da manhã. Percebe o retrato? Pulando o refrão para voltar mais tarde, ele diz: por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. Talvez nós respondamos isso para os nossos filhos aos 4 ou 5 anos, né? Papai, por que o céu é azul? Me parece uma cena 100% familiar. E o nome da música é Pais e Filhos. Olha os problemas do lar. São meus filhos que cuidam de mim, começa um outro refrão. Como é, minha senhora? Você é alguém que deixou de cuidar dos seus filhos e agora eles é que cuidam de você? Eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar. Um mínimo de desestrutura essa filha passou, para que agora houvesse um divórcio no lar. Eu moro na rua, eu não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que eu nem me lembro mais. Você está segurando para não cantar, né? Eu moro com meus pais. Parece que não faz muita diferença com quem eu moro. Eu moro em tanta casa, já morei, ou melhor, eu moro na rua, eu não tenho ninguém. Eu moro com os meus pais, é a mesma coisa que não ter ninguém. Você percebe o retrato de uma jovem suicida e o contexto onde tudo isso está acontecendo? E honestamente, o Renato Russo é meio antirrevolucionário. Quando a gente acha que ele vai ser bem marxista contra a família, ele nos dá uma defesa dizendo: você diz que seus pais não te entendem, mas você também não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. Eles são crianças como você. Mas ele termina ainda com um tom de esperança, dizendo: o que você vai ser quando você crescer? E é irônico e triste, porque essa jovem não vai ser nada quando crescer. Ela se jogou da janela do 5º andar. É melancólico e triste. Mas o texto a ser exposto nessa noite não é o do Renato Russo.
eu queria te levar a pensar, meu irmão, que esta é uma filha que se perdeu estando dentro de casa, tendo pai, mãe e um lar, ainda assim sem cuidados. Cuidado, pais. Meus jovens, essa menina era alguém que, pelo visto, tinha muitas coisas a aprender e ouvir, e ela tinha a quem recorrer, e não recorreu, e desesperançou da vida. Deus te deu paz, meu jovem, para te conduzir na tua vida e em Cristo. A nossa tarefa nessa noite, agora no momento é lavar um pouco dessa melancolia mesmo, né? Mas a nossa tarefa nessa noite é entender que no Senhor nós temos responsabilidades. Que no Senhor você deve honrar os seus pais e que no Senhor você deve criar os seus filhos. Aprenda a honrar e a educar no Senhor. Nós precisamos voltar às nossas casas para Deus, a nossa paternidade para Deus, a nossa maternidade aos pés do Senhor. Jovens, vocês não são filhos à toa, e o soberano Deus escolheu essa casa para que você nascesse. Você deve parar e começar a se questionar o que o Senhor quer de você enquanto filho. Não foi a cegonha que te derrubou lá sem querer. Mentiram para você. Perceba como Paulo nos introduz o assunto de forma muito abrupta. Porque Paulo está falando, como nós temos falado, de diversas questões fundamentais do lar, e ele vai fazer isso com vocativos, com chamadas. Ele chama maridos, ele chama esposas, e agora ele chama dizendo filhos. E eu não poderia desobedecer a ordem do texto. Quero falar primeiro aos filhos. Vocês precisam aprender a honrar no Senhor. A chamada do apóstolo primeira aos filhos vai lhes dar uma ordem clara: obedeçam a vossos pais no Senhor. A tarefa dos filhos é daqueles que não entendem, que não conhecem, que não têm discernimento para julgar. Você parte daqui, meu jovem. Você não sabe. Você acha que você sabe? Paulo está dizendo, você não sabe. O apóstolo não está nem argumentando com você, ele está simplesmente dizendo, obedeça o seu pai. Ele vai acrescentar algo que explica muito as condições da obediência, quando ele diz, no Senhor. Todos esses atos são feitos mais do que a mera comunidade familiar. Isso é muito mais do que moralidade familiar. Isso é um ato de fé e dependência. Isso é uma vida espiritual. E jovens e crianças que entendem que tem um relacionamento com Deus, que existe um Deus sobre todas as coisas, eles se relacionam com seus pais debaixo da tutela do Senhor. Vocês devem obedecer os seus pais no Senhor, para que o mandamento lá do texto do Antigo Testamento seja cumprido. Quando a Escritura diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo expande um pouquinho o assunto e nos relembra que este é um mandamento que traz promessa. Honrando seus pais, você vai fazer com que a sua vida seja melhor, com que a sua vida seja longa. Você vai aumentar os seus dias honrando os seus pais. E essa é uma tarefa muito difícil, não é? O que significa honrar os pais? Bem, é o que eu não sei muito explicar. Vamos lá para nosso catecismo. Se você vem à EBD, você sabe que a gente está bem nesse momento. A gente está bem nesse pacote de perguntas e respostas. A pergunta número 127 do Catecismo Maior de Westminster diz: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? O catecismo está interpretando esse texto e está nos explicando como nós honramos pai e mãe.
E o texto se aplica a crianças na mais tenra idade, a jovens e adolescentes, e a você, meu irmão, que talvez seu pai já tenha câncer. Se você não sabe o que é isso, põe no Google. Talvez seu pai já esteja de cabeça branca, talvez os seus pais já sejam idosos, e você ainda lhes deve respeito. Jovens, entendam isso. Seus pais dizem assim: então você é muito novo, você me obedece. Aí quando você cresce um pouco, eles dizem: você já está crescido, mas ainda não sabe das coisas. E você faz 20 anos, eles dizem: você já é adulto, mas você ainda mora debaixo do meu teto. E você sai do teto do seu pai, da sua mãe, e eles vão dizer: você pode ir para onde você quiser, mas você nunca vai deixar de ser meu filho, então me escuta. E o mandamento está ensinando todo mundo. A pergunta é respondida dizendo que a honra que os inferiores devem aos superiores é toda devida reverência sincera em palavras e procedimento. Como você começa a honrar os seus pais? Sendo reverente com eles, sendo respeitoso com eles. E isso é uma bênção perdida no nosso tempo. Isso é uma preciosidade que se esvaiu entre os nossos dedos. Nós não respeitamos os nossos pais. Os jovens não respeitam seus pais, desde todos os tempos. Se lembre que este texto aqui, foi escrito há 2000 anos atrás, e hoje ele está cada vez mais agravado pelos últimos dias. Jovens tratam seus pais como tratam seus amigos. Jovens respondem a seus pais como se respondessem às vezes a empregados domésticos. A sua mãe fala e você responde como se ela estivesse fazendo nada mais do que a obrigação dela. Você trata os seus pais não como alguém que é digno de honra, que deve ser temido e reverenciado, mas você trata seu pai e a sua mãe como se eles devessem agradar você. Como se a responsabilidade é deles e eles é que devessem te honrar. E o desdém toma conta dos nossos lares, quando a Escritura está nos dizendo que boa sensatez e reverência são necessárias no trato com os nossos pais. A confissão de fé, ou melhor, o catecismo nos leva a pensar que nós deveríamos orar pelos nossos pais com ações de graças. Já agradeceu pelos seus pais hoje? Quando foi a última vez que você levantou a voz ao céu dizendo: obrigado, Senhor, pelo papai e pela mamãe? Você, meu irmão, que já passou dos 50, qual foi a última vez que você orou, Senhor, grato pelos seus pais? O texto da confissão do catecismo nos chama a imitar as virtudes e graças dos nossos pais. Se os seus pais acertam no Senhor, se eles vivem como crentes, honrar teus pais é imitar as virtudes deles, é aprender deles. Meu jovem, se você precisa se espelhar em alguém neste mundo, se você precisa ser influenciado por alguém neste mundo, a Escritura está dizendo que estes são aqueles da sua casa, as autoridades que Deus instituiu sobre você. E depois eu vou falar com seus pais, mas eu quero falar com você, meu jovem, porque você, minha querida, passou a estabelecer como padrão de boa vestimenta as roupas que a tua influenciadora digital usa. E para você é mais importante as figuras que você admira na internet do que os seus pais. E a Escritura nos diz que honrá-los é imitar as virtudes deles. E você deveria ter em muito maior estima aqueles que estão zelando pela tua vida do que qualquer outro desconhecido. A adolescência vai te apresentar algumas figuras influentes. Daí para frente, nós começamos a substituir os nossos pais por amigos mais velhos, por professores do colégio que falam palavras agradáveis. Se eu perguntar para minha mãe o que ela acha de eu dar um beijinho no fulano, ela vai me responder uma coisa que eu não quero ouvir. Mas se eu conversar sobre isso com aquela professora da escola, eu sei que eu vou ouvir o que eu quero, e eu vou imitar alguém de fora e não de dentro.
Filhos, imitem seus pais. A Escritura chama a obediência, e o Catecismo diz: tenham pronta obediência a todos os mandamentos e conselhos legítimos. Isso aqui, meu irmão, é o seguinte: mandou, obedeceu. Você obedece quando você é mandado? E olha que eu vou te falar, que ironia. Hoje minha mãe veio na igreja, lá de Lambari. Acho que ela marcou a data pensando no dia que ela ia estar aqui. Como eu dei trabalho para obedecer na hora. Eu ainda faço isso com a Sara hoje em dia, mas agora já não tem que obedecer na hora desse jeito. Ela não manda tanto em mim quanto os meus pais mandavam. Pensa, meu irmão, pensa, meu jovem. Obediência é pronta obediência, imediata obediência. Você confia nos seus pais a ponto de obedecer quando eles te mandam, ou você vai obedecer no seu tempo? Porque se você vai obedecer quando você quiser obedecer, então isso já não é obediência. Quem é dono do nariz é você. Quem julga o que é melhor para você é você mesmo. E se lembre lá de Provérbios: quem não ouve seus pais termina em caminhos de morte. Provérbios capítulo 1, nós lemos o texto hoje. A pronta obediência é a todos os conselhos e mandamentos legítimos. Isso aqui é um negócio que tem que estar claro para nós, meu irmão. Filhos devem obedecer seus pais sempre que as ordens deles forem legítimas. Talvez os seus pais te ordenem coisas que você não concorda. Tudo bem, você não concorda. Seus pais talvez definam que quando você for ao shopping com as tuas amigas, e você alcançou esse direito aos 15, você deve estar em casa às 21 horas. Você pode não concordar, mas você pode dizer que a ordem dos seus pais é ilegítima, que a ordem deles é pecaminosa? Não dá para dizer isso. Mas se você acordar numa manhã de domingo, às 8:30 da manhã, e de café tomado, disser para os seus pais: eu quero ir na igreja hoje, e os seus pais te disserem: você não irá à igreja, talvez você devesse pensar se você vai obedecê-los ou não. Se os seus pais vão te encomendar a famosa mentirinha santa, se o papai vai pedir para você dizendo: olha, por favor, não conte para a mamãe que você leu essa mensagem no celular do papai, porque a mamãe vai ficar brava, e a mamãe pode até ir embora e abandonar a gente. Pai lazarento, né? Vontade de matar um pai desse. Filhos, mentir é bíblico. Se o seu pai pede para que você minta, você deve obedecê-lo? Você deve confrontá-lo na palavra. Quer desobedecer o seu pai, meu jovem? Está liberado, desde que você prove na Escritura que ele está errado. Dá conta? Você dá conta? Dá conta de provar na Escritura? Abre a sua Bíblia lá em Hebreus para o seu pai e diz: papai, hoje é domingo de manhã e a Escritura está dizendo: não deixeis de congregar-vos como é costume de alguns. A gente está errado de não ir na igreja. Aí dá para pedir um Uber, não dá? Aí o pai tem que calçar a cara e chegar atrasado no EBD, mas tem que vir. Agora, minha jovem, prova biblicamente para o seu pai que você merece chegar às 10 do que às 9. Mandamentos e ordens legítimas devem ser ouvidas. O catecismo diz que nós devemos ter submissão e lealdade às correções dos nossos pais. Ninguém gosta de ser corrigido, meu jovem, a gente sabe. Por isso que a correção vem. Se correção fosse agradável, o mundo não era o que é. A correção é justamente para causar desconforto e te trazer de volta ao bom caminho. E você deve ser submisso às correções dos seus pais, ouvi-los e aprender deles com temor. Você deve se submeter e manter a autoridade deles. E olha que cena curiosa. O catecismo nos diz assim: você deve suportar as fraquezas dos seus pais e encobri-las com amor. Sabe por quê? Porque você culpa seus pais por tudo,
Isso é absurdo. Não vou dizer que eles são crianças como você, mas até o relógio quebrar dá certo de vez em quando. E você, meu jovem, culpa sempre os seus pais. E às vezes eles têm culpa. Às vezes os seus pais também erram. Perdoe os seus pais. Encubra as fraquezas deles com amor. Seus pais te perdoaram inúmeras vezes. Seus pais foram pacientes com vocês. Eles abriram mão de muito que eles poderiam ter para que vocês tivessem. Seus pais perderam noites de sono. Eles limparam fraldas fedorentas de vocês. Eles deixaram de fazer viagens. Eles abriram mão de estar em muitos lugares que eles poderiam, porque eles amaram vocês. E vocês devem amá-los quando eles falharem e encobrir os erros deles com misericórdia também. Filhos, sejam uma honra para os seus pais. Exaltem a sabedoria dos seus pais. Confiem na tutela deles, porque foi Deus que instituiu eles sobre vocês. Deixa eu falar uma coisa muito importante com as crianças, adolescentes e jovens, com os que estão debaixo da tutela dos seus pais. Seus pais querem preservar vocês. Seus pais não odeiam vocês quando eles te proíbem de ir numa festa. Os seus pais sabem como o mundo é. E a Bíblia diz que não tem nada de novo debaixo do sol. O mundo vive nos mesmos pecados desde sempre. Quando teu pai diz para você, minha jovem, esse short é curto, ele está te poupando de olhos maus. Quando os seus pais te chamam e dizem, agora não é tempo de namorar, eles querem conduzir a sua alma à santidade e não querem que você caia em pecados sexuais. Seus pais querem te poupar. Seus pais estão trabalhando para livrar a sua alma da morte, inclusive quando eles te disciplinam. E se você quer ser um bom filho, se você quer ser um filho que honra como alguém que honra o Senhor, você deve ouvir os seus pais, porque foi o Senhor que os instituiu sobre você. Atenda à voz do Senhor. Filhos, querem obedecer bem, querem ser pontuais na obediência. O meu convite final é chamar vocês para olhar para o Filho de Deus. Sabe quem é o Filho de Deus? Você acha que Jesus entendia das coisas da vida? Você acha que Jesus sabia o que podia fazer e o que não podia fazer? O que você acha? E aí? E aí, Benjamin, Joaquim? Vocês acham que Jesus sabia? E aí, Enzo? Você acha que Jesus sabia o que podia? Você acha, Kelly? Você acha que Jesus, ele assim, se ele tivesse que tomar uma decisão, ele ia tomar direito? Ele ia acertar na decisão dele? Parece que sim, não é? Vai ver que Jesus, sendo todo poderoso, sabe o que fazer. Então explica para mim esse versículo, vocês que são alunos de EBD. João 6,38, Jesus diz assim: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Pera lá, como assim? Jesus é sábio, ele entende das coisas, ele é crescido, ele é o próprio Deus, ele é todo poderoso, ele andou sobre as águas, mas ele veio para fazer a vontade do seu Pai. Você quer aprender sobre submissão? Você quer honrar os seus pais? Honre-os como Jesus honra o nosso Pai eterno. Porque o Senhor Jesus se submete à tutela do Pai. O Senhor Jesus ora ao seu Pai e ele procura comunhão com o Pai. O Senhor Jesus não é alguém soberbo e altivo que faz o que acha melhor. Ele é alguém que se submete à vontade do Pai e a cumpre toda. Sabe por quê? O Pai não erra. O Pai sabe exatamente o que fazer.
E nós precisamos nos voltar para Jesus e aprender com Ele submissão e honra aos nossos pais. Difícil tarefa. Mas há alguns filhos sem pais às vezes, não é? Essa é uma ressalva importante aqui. Às vezes existem filhos sem pais. Meus irmãos, por que nós presbiterianos não temos padrinhos e madrinhas de batismo? Você saberia me dizer? Nós batizamos crianças. Por que nós não temos madrinhas e padrinhos? Porque nós cremos que os filhos da aliança são responsabilidade do corpo de Cristo. Quando houverem filhos sem pais, abrace-os. Seja você a autoridade de Deus sobre eles. Seja você quem os corrige, quem os conduz na educação, na justiça. Porque é sua tarefa como povo de Deus zelar por filhos sem pais. Sabe o que é muito doloroso? Às vezes há pais sem filhos. A Escritura nos narra cenas assim. Matrimônios onde aprouve ao Senhor não dar filhos. Meus irmãos, cuidem dos filhos de Deus todos. Estejam entendendo que eles são herança do Senhor e portanto pertencem ao Senhor. E a tua tarefa como crente em Cristo é zelar por aqueles que precisam de cuidado e de autoridade sobre si. Assim é que o corpo de Cristo funciona. Como lidar com pais idosos, hein? Como lidar com pais mais velhos? Você ainda deve honrá-los. Talvez você não vá mais obedecê-los como antes, porque agora você está sobre a sua própria tutela. Agora os maridos assumem a liderança da sua própria casa e as esposas se submetem ao seu marido. Tarefa que nós já trabalhamos sobre nas últimas semanas. Mas você ainda deve cobrir as faltas deles com amor. Você ainda deve tratá-los com reverência e com respeito. Você ainda deve orar por eles com ações de graças. Veja quantas instruções do texto ainda permanecem. Quando os conselhos deles forem legítimos, ouça-os. Deus ainda os mantém como seus progenitores. E quando você precisar preservá-los, preserve-os. A Escritura também fala sobre o cuidado que nós devemos ter com aqueles que são do nosso lar. E o catecismo também fala sobre como nós devemos ter a manutenção das suas pessoas e da sua autoridade. Talvez a autoridade dos seus pais não seja vigente mais sobre você, mas você deve cuidar da pessoa dos seus pais. Deixa eu te dar um conselho, meu irmão. Leva o teu pai no médico, mesmo que ele não queira ir no médico. Vá lá na casa dele, se for preciso, e separa os remédios da semana para ele, porque o óculos que o doutor fez não está dos melhores. Você deve honrá-los e amá-los no temor do Senhor, e você deve preservar a vida deles. Se chegar o dia em que eles não puderem mais cuidar de si mesmos, preserve a vida deles, cuide deles com o melhor que você puder. Honre os seus pais até o último dia em que o Senhor te preservar em vida. Bem, se não está fácil ser filho, ser pai também não é, né? O apóstolo volta as suas palavras agora aos pais. Parece que a coisa fica mais fácil, porque são 3 versículos para os filhos e um só para os pais. A nossa responsabilidade seria menor, talvez? Acho que não, hein? Porque Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra que está sendo usada aqui é pai literalmente. Está falando do homem da casa, do sexo masculino. Está falando do pai. E ele é o chefe do lar. Isso implica que a responsabilidade da esposa está junto do seu marido. Falamos sobre vocês serem uma só carne, sobre vocês criarem os filhos, conduzirem a casa juntos.
E agora a voz do Senhor se volta aos pais em uma curiosa admoestação: não provoquem vossos filhos a ira. Esse texto, sem explicação, parece uma criança de 8 anos jogando PlayStation, ganhando jujubas na boca, enquanto a mãe está fritando batata frita. Não parece? E aí, filhinho, você precisa de mais alguma coisa? Está irritado com o papai não, né? O texto não está falando disso. Isso, na verdade, meu irmão, está mais próximo da mãe estressada, que quando os filhos têm uma divergência, espanca os dois, sem querer saber quem está certo ou errado, e provoca ira no coração dos seus filhos, porque agiu com injustiça. Complicado, né? Complicado esse negócio de ser pai. Quando o texto chama os pais a não provocarem a ira dos filhos, não é porque filhos são irritadinhos e os pais devem sempre cuidar deles, né? Igual Divertidamente, cuidado que senão ele explode. Não é essa a cena. As cenas são de pais que devem andar em justiça, pais que devem andar em equidade, em amor, serem fiéis à tutela que Deus deu a eles. Pais que não vão dar razão para que os seus filhos estejam corretamente irados contra eles. Não provoquem a ira dos seus filhos, não irem vossos filhos com a maldade de vocês. Não ajam pecaminosamente de forma que seus filhos se tornem irados contra vocês. E se o catecismo falou quanto aos filhos, para nossa dureza, ele fala também quanto aos pais. E a pergunta 129 do Catecismo Maior diz: o que se exige dos superiores para com os inferiores? Pais, entendam, exige-se que os superiores, conforme o poder que receberam de Deus em relação aos que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem, admoestem, aprovando e animando, recompensando os que fazem o bem, e reprovando, e repreendendo, e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e para o corpo, porque por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, eles glorificam a Deus. Honrem-se a si mesmo e assim preservem a autoridade que Deus vos revestiu. A tarefa de pais não é menor, porque você vai prestar contas ao Senhor de como você tratou a herança que Ele colocou nas suas mãos. Porque a palavra do Senhor está dizendo que nós criamos os nossos filhos na admoestação do Senhor, que nós fomos instituídos de autoridade pelo Senhor. E quando foi a última vez que você perguntou a Deus o que Ele quer que seja feito dos seus filhos? Quando foi a última vez que a inquietação do teu coração foi servir bem ao Senhor com a autoridade que Ele me deu sobre essa criança? Nós precisamos entender que a nossa tarefa começa com submissão a Deus. Já contei isso para a igreja, né? Meu pai sentava, deitava na cama, esticava o pé assim e falava: tira minha meia. E eu chamava minha mãe no quarto e chamava: mãe. E ela ia no quarto e falava: o que foi, meu filho? Eu falava assim: já que você está aqui, apaga a luz. São relações difíceis. Como é que os filhos honram aos pais? Como é que os pais usam a sua autoridade sobre os filhos? Você tem poder sobre os seus filhos. Você põe comida na mesa deles. Eles vão onde você paga o transporte para ir. Eles fazem o que você dá a condição deles fazer.
E o que é que você está fazendo quando eles são do Senhor? Você reconhece que vai prestar contas da tua autoridade a Deus? E isso precisa encher a nossa alma de temor ao Senhor, para não agir imparcialmente, maldosamente, repreendendo filhos que não fizeram nada errado e provocando eles a ira, ou aprovando filhos que estão fazendo coisas erradas. A chamada do Senhor é: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina e admoestação são duas palavras gregas importantes. A primeira delas tem a ver com correção, com condução. Você tem a tarefa de levar o teu filho, de conduzir um processo disciplinar, de educá-lo na justiça do Senhor. Isso é uma longa tarefa. E nesta tarefa você precisa ensinar ele, repreender ele, corrigir ele, intencionalmente, com boas palavras, pautado na Escritura. O desfecho dessas coisas, pais, não é diferente da tarefa dos nossos filhos. Se eles devem olhar para Jesus e para a submissão de Jesus, nós, para educá-los, devemos olhar para a paternidade de Deus. Como Deus trata seus filhos? E uma das coisas difíceis que Paulo está tratando e nós precisamos lembrar é: Deus corrige ao filho que ama. E você precisa corrigir seus filhos. E você precisa conduzi-los neste caminho de temor ao Senhor. E é nossa tarefa, tantas vezes, repreendê-los. Hebreus capítulo 12 diz que se alguém está sem correção, este não é filho de Deus, porque Deus corrige e açoita todos os filhos que ele recebe. E essa correção pode não parecer proveitosa, mas no decorrer do tempo, ela produz frutos de justiça. Você ama os seus filhos, meu irmão? Corrija-os. Você tem verdadeiro amor por eles? Esteja disposto a corrigi-los. Seus filhos conhecem limites? Seus filhos entendem a sua autoridade, eles são corrigidos por você? Ou você abandonou a tarefa de corrigi-los? E você trocou a correção por educação positiva. Filhinho, você quer papar chuchu antes ou depois das 11 horas? Filhinho, você quer subir do parquinho daqui 10 ou 15 minutinhos? Filhinho, você quer fumar maconha ou cheirar cocaína? Seu filhinho é mau, o coração dele é corrupto, e você não vai conseguir conduzi-lo sem correção e disciplina. É a triste realidade dos filhos que governam seus lares. Filhos que estabelecem a agenda da família, a programação da TV, o passeio do fim de semana e às vezes até a viagem de férias. Não estou dizendo que você não deva levar os seus filhos para a praia, se eles gostam de ir à praia. Mas eu estou dizendo que a autoridade é sua, e se você não a exerce, alguém vai exercer, ainda que seja o seu próprio filho. E você tem imperadores do lar. E você quer desenvolver uma conversa adulta com as visitas que estão na sua casa. Mas o pão de queijo está no 12 tocando na televisão. E você não consegue nem conversar. Mas não pode tirar que ele chora. Entende do que nós estamos falando? Você, meu irmão, está com problemas financeiros, mas você vai comprar o material do personagem coreano, porque você não quer mandar sua filha para a escola com um caderno com capa de surf. E você vai se endividar, que é pecado contra o Senhor, para satisfazer as cobiças de uma criança. Cuidado, meu irmão. Você é autoridade no teu lar. Você deve disciplinar os seus filhos.
A Escritura começa a nos chamar para essa responsabilidade. E é difícil às vezes praticar porque inúmeros pais estão buscando a aprovação dos seus filhos. A preocupação dos pais no nosso cotidiano é: mas se eu repreendê-lo, ele não vai me amar mais. Mas se você não repreendê-lo, você está em desobediência contra o Senhor. Quem é o Deus da casa? É o Senhor nosso Deus ou é a criança insatisfeita? Se você o ama, você precisa instruí-lo, você precisa conduzi-lo. E Douglas Wilson tem uma fala fantástica sobre isso. Ele fala sobre a correção e a disciplina e as admoestações, dizendo que nós pais precisamos ter crédito no banco. Ele diz: se você ama o teu filho, se você cuida dele, se você gasta tempo com ele, você brinca de Hot Wheels, você tomou chá das bonecas de tarde, você se deleitou nos teus filhos e somou crédito, seus filhos sabem que você o ama, e o teu banco está cheio de crédito, tem 100 mil créditos lá, de um bom pai, de uma boa mãe que andou com seu filho. E talvez no caminho seu filho peque, e você vai ter que corrigi-lo. E ao corrigi-lo vai ser difícil para ele amar você, enquanto você o corrige. E talvez os seus 100 mil créditos custem caros 50 mil créditos, porque agora esse pré-adolescente está de castigo 1 mês sem telefone. Mas você tem crédito no banco. Você amou os seus filhos, para que quando você os corrige, eles ainda saberem que você o ama. Ou você só corrige e não ama nunca. E você está devendo. E você não cuidou, não ensinou com paciência, não amou e só exigiu deles. Talvez esse seja um bom parâmetro para nós julgarmos a questão do medo da aprovação dos filhos e entender que nós somos chamados a servir primeiro ao Senhor do que os caprichos dos nossos filhos. O meio, meu irmão, a pauta é a Escritura, mais uma vez. Os filhos tratam os pais com base na Escritura. E o que os pais desejam e querem para os seus filhos tem que estar na Escritura. Tá bom, você vai corrigi-lo, mas qual exatamente é o parâmetro de certo e errado que você vai usar? Lembre-se, você deve criá-los na admoestação de quem? Do Senhor. Senhor nosso Deus. O que é a fala grosseira de uma criança que diz: carne moída de novo? Pergunte ao Senhor nosso Deus: o que é isso? Isso seria repreendido pela Escritura, que nos diz: tendo de comer e de vestir estejamos alegres, que nos diz: as aves e os lírios são muito bem cuidados e o Senhor cuida de nós. Dá para repreender uma criança dessa? Então repreenda na palavra, meu irmão. A pauta da repreensão, as razões para corrigir o seu filho são a palavra. O chamado é para educar eles no caminho do Senhor e não no seu. Nós andamos frustrados com os nossos filhos, cansados de corrigi-los, porque nós queremos que eles façam o que nós achamos melhor e não o que Deus manda na palavra. Se o sonho da sua vida é ter um filho advogado, minha irmã, Deus vai te dar um filho que quer fazer música e ser professor de violão. Mas pastor, música não dá dinheiro no Brasil. Reclama com Deus. A herança quem deu foi ele, foi eu não. E se o Senhor te der um filho músico, mas o sonho do seu coração era ver ele nos tribunais defendendo grandes causas, se você for corrigi-lo para que ele seja o que você quer que ele seja, você vai falhar, você vai irritar o seu filho, você vai se cansar e você não vai ser fiel ao Senhor. Mas se você está voltado para a obra do Senhor, com a palavra do Senhor, então os seus filhos têm condições de ser alguma coisa. Imagine essa cena, meu irmão.
Imagine esta cena. Deus chegando para nós e dizendo: então, e aí? Eu te dei uma criança crua, né? Lá em 2012. Rapaz, você sabe que naquela época ali eu te dei até aquela promoção no trabalho que era para você poder sustentar o menino, né? Bênção. E aí, o que você fez com o meu menino? Você vai responder para o Senhor. Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Eu botei ele na natação. Ele está jogando rugby, Senhor. E os campeonatos são de domingo. É isso que Deus quer que você faça dos seus filhos? Senhor, eu paguei Mater Amabilis para eles. É assim que chama a escola? Eu paguei Mater Amabilis para eles, Senhor. Igualzinho a Escritura diz: pagarás colégio caro para provares o teu amor. Vai ver que é a tua Escritura, do ídolo do teu coração, que diz isso. Você está frustrado porque você quer fazer dos seus filhos algo que você idealizou. E você não foi chamado para projetar os seus ídolos nos seus filhos. Você foi chamado para criá-los na admoestação do Senhor e dizer: e aí, Senhor, o que o Senhor quer deles? Que eles sejam músicos para a glória de Deus, meu irmão. Que eles sejam porteiros para a glória de Deus. Que eles sejam, que a sua filha não seja a Barbie com as suas profissões. Que a sua filha seja uma mulher que ama o seu lar e edifica a sua casa para a glória de Deus. Você já se ocupou em ensinar a sua filha a amar o próprio marido, minha irmã? Porque é isso que Tito recebe de ordem do apóstolo Paulo. As mulheres mais velhas ensinem as mais jovens a amar o seu próximo marido. O seu próprio marido, não o seu próximo. A ver se vocês estão acordados, né? Seus filhos vão te copiar. Entenda isso. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Leandro tocou nesse assunto hoje de manhã. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que é que seus filhos são? Pastor, esse menino é boca suja demais. Está aprendendo com alguém? Não fui eu que ensinei. Foi aprendeu na escola. Mas você corrigiu ou você tolerou a boca suja dele? Eles são o que você permite. Eles são o que você é. Você já percebeu como às vezes até filhos adotivos andam igual aos seus pais? Eles param e põem a mão na cintura torta, igual o pai, assim, ó. E não é genética, é imitação. Ou talvez biblicamente nós chamaríamos de discipulado. Você está ensinando eles, mas você está ensinando eles a ser o quê? Ensinar filhos, meu irmão, dá trabalho mesmo. Corrigir e disciplinar é trabalho de tempo integral. Por isso que ser pai não é profissão, ser mãe não é profissão, é vocação. Deus a fez e você será para sempre, até se o Senhor chamar seus filhos para si. Sempre será. E você deve constantemente ensiná-los o que eles devem ser sendo. Meu filho, faça o que eu mando e faça o que eu faço. É assim que fica o ditado bem corrigido. Imite o seu pai. Deixa eu te contar uma cena sem autorização. E aí, se quiser que me processa também, que o irmão é advogado. A gente estava lá em Macapá. E aí chegamos lá, fomos desfazer as malas na casa lá. Aí o Lucas chegou todo bobo assim, o presbítero Lucas. Vai lá, pastor, olha lá. Vai lá para você ver o que o Eric escreveu para o Denis. O Eric escreveu uma cartinha, escondeu na mala do papai, dizendo assim, ó: você é meu herói. Você está indo lá fazer a missão do Senhor. E aí, meu irmão? Aí pode processar agora, doutor, tem prova, está gravado. Expus aqui sem permissão. O que você está ensinando os teus filhos? Porque se você falar, não, então eu vou para Macapá. E se você for em pecado, você vai continuar ensinando seus filhos a pecarem. Quando você e a sua esposa dizem assim, ó, nós não vamos mais para a casa do vovô e a vovó não, porque o vovô e a vovó são muito chato. Sabe o que você está ensinando seus filhos? A se distanciarem dos pais. É essa a lição.
Talvez você devesse assentar eles e dizerem assim, ó: vocês perceberam que o vovô fez coisa errada hoje? Que ele pecou? Vocês perceberam que na casa do vovô ele pecou hoje? Papai, a gente percebeu, mãe. E vocês viram como o papai e a mamãe lidaram com o pecado dele? Sim. Então é assim que vocês têm que fazer. Seus filhos vão ser o que você é. O Douglas Wilson diz que educação não é informação, educação é formação. O Douglas Wilson escreve um livro chamado Criando Filhos para a Eternidade. E nesse livro ele diz assim, ó: filhos são como concreto fresco. Aproveita agora e dá a forma neles, porque eles vão ser o que você ensinar eles a ser. O que você está ensinando? Que forma eles estão tomando? Você precisa, meu irmão, nessa tarefa, transmitir a mensagem certa. O chamado não é para que os seus filhos sejam obedientes de regras. Talvez você crie inúmeras regras e seja extremamente rigoroso, e ainda assim seus filhos não conheçam a Deus, e não temam a Jesus, e não entendam o Evangelho, porque o Senhor não nos chamou para simplesmente fazer regras. O Senhor não nos chamou para criar pequenos legalistas. O Senhor nos chamou para ensiná-los a amar o Senhor. A tarefa central é ensiná-los a amar Cristo. E você vai fazer isso amando a Cristo. Você vai fazer isso temendo a Jesus. Você precisa dar aos seus filhos princípios bíblicos e não regras a serem obedecidas. A tarefa não é ir na igreja todo domingo. Por que você vai na igreja? Minha mãe mandou. Você precisa chamar os seus filhos e dizer: nós nessa casa servimos ao Senhor nosso Deus, ao Deus da aliança. E todas as pessoas que amam o Deus da aliança falam com Ele, honram a Ele através do culto. Por isso hoje nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. E nós vamos naquele lugar cheio de outras pessoas que também amam o Senhor. E quando a gente for cantar, a gente vai cantar para Deus. Você consegue cantar para Deus? Quando o pastor chamar a gente para ficar em pé, a gente vai ficar em pé na presença do Senhor. Você tem coragem de ficar em pé na presença do Senhor? E você vai ensinar os seus filhos a amar o Senhor. Você vai ensinar o princípio muito além da regra. Se você criar regras, meu irmão, se você virar um controlador dos seus filhos, você vai descobrir que você não controla coisa nenhuma. Você vai perceber que dar para eles o francês, o espanhol, a melhor educação possível e todos os domingos na EBD são diversas ferramentas que eles não vão saber usar se eles não amarem o Senhor. O Douglas Wilson diz algo muito curioso nesse livro. Você viu que eu gostei do livro, né? Criando Filhos para a Eternidade. Senão, ao invés de ler o Douglas Wilson, você vai ler o deputado Nicholas. Aí é outra coisa. Douglas Wilson. Nesse livro ele diz assim: você pode pegar uma pessoa, mandá-la para o melhor curso de culinária. Ela vai aprender toda a arte da gastronomia. E você pode equipar uma cozinha dos melhores equipamentos gastronômicos. E você pode comprar os ovos mais caros do mundo e dar àquele exímio cozinheiro com os melhores materiais uma simples ordem: faça um omelete. Se os ovos estiverem estragados, você não vai ter um omelete. Se você simplesmente fizer com que seus filhos decorem a Bíblia ou venham mecanicamente à igreja, talvez você compre para eles uma espátula gourmet. Talvez você ensine eles a fazer um omelete. Mas se eles não amarem o Senhor, você não terá um omelete. Nós precisamos aprender a discipular os nossos filhos, a amá-los profundamente. Joe Bick nos conta uma história muito curiosa. Contou no congresso da editora Cultura que nós tivemos. Lá ele disse que numa das ocasiões em que ele foi para a Europa Ocidental, ele estava no quarto e diversos bandidos entraram no quarto de hotel onde ele estava.
E aqueles homens amarraram ele, encapuzaram ele e passavam uma faca nas costas dele como uma forma de ameaça. E diziam: olha, nós somos criminosos, nós somos da organização criminosa, nós queremos dinheiro, você é americano, você tem que pagar aqui o resgate, nós vamos te matar. E aqueles homens aterrorizaram ele no quarto de hotel. E ele disse que só conseguia pensar nos seus filhos. E ele disse que começou a refletir: se eu pudesse estar com meus filhos uma última vez, o que eu diria para eles? E ele disse que deitado, amarrado num quarto de hotel, cercado de criminosos, sabendo que ia morrer, pensando que ia morrer, ele começou a pensar: o que eu diria para eles se eu pudesse dizer uma coisa só? Ele conta que a conclusão dele, por eliminação, foi: eu não ia dizer nada, porque eu fui dizendo no caminho. Ele conta que cada um dos assuntos que ele pensava ser importante, em algum momento ele tinha sentado com as crianças e respondido para elas: sabe o quê? Por que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. E o Joe Bick conta que havia ensinado para os seus filhos tudo o que ele poderia ter ensinado. E ele disse que teve paz para morrer, sabendo que ele fez o melhor que podia. E ele não morreu. Contou essa história para a gente, graças ao Senhor. Meu irmão, você vai ficar velho e você vai cobrar os seus filhos passarem tempo com você. Você vai reclamar que eles não vão na sua casa, que eles não passam tempo contigo. Mas eles estiveram anos e anos debaixo do seu teto e você não os amou, não cuidou deles, não os ensinou, porque estava ocupado com os princípios errados. Ame os seus filhos, gaste tempo com eles. Teu tempo é pouco e escasso, eles são cimento secando. Ensine eles no café da manhã, ensine eles ouvindo pão de queijo, ensine eles na praia sobre a criação de Deus, ensine eles na porta da delegacia sobre como crentes lidam com criminosos, ensine eles quando a casa de vocês ou seu carro for roubado, ensina eles sobre ter o tesouro nos céus. Ensina o teu filho enquanto você tem tempo, porque vai chegar um momento em que você não vai mais ter tempo. E quando chega a hora dos nossos filhos voarem, quando nós deveríamos empurrá-los do ninho, passou tão rápido, né? E passa mesmo, meu irmão. Meu querido, se você não fez isso com os teus filhos, faça agora. Faça agora. Uma das maiores virtudes que os pais podem ter é se reconciliar em Cristo e ter um coração arrependido que confessa. Busque os teus filhos e diga a eles: perdoa a mamãe, porque a mamãe julgou errado. A mamãe achou que você precisava da sandalinha da Lilica Repelica. E a mamãe gastou tempo trabalhando, quando a mamãe deveria ter ensinado você sobre os meninos maus que estão aí na rua querendo abusar. Vá lá pedir perdão, meu irmão. E quando os teus filhos, se os teus filhos te afrontarem dizendo que é tarde, pregue sobre o Evangelho para eles. Diga a eles que Cristo salva a todo tempo e que você foi alcançado pelo conhecimento da palavra de Jesus e que é Jesus que te levou lá a pedir perdão. Se reconcilie com os teus filhos, meu irmão. Entenda a graciosa tarefa que nós temos: criar filhos para a eternidade. Quero te contar uma última história, porque afinal está cedo, são só 8h11. Argumento de todo pastor que quer falar demais, né? Se fosse um filme do Vingadores, eu não ia reclamar. Mas eu sei que eu não sou o Capitão América, então estamos encerrando, né? O próprio Joel Bick nos contou, lá nessa mesma palestra, sobre John Peyton. E o Joel Bick, no final da palestra, ele disse assim: se você não entendeu nada do que eu falei até agora, ou dormiu a palestra inteira, preste atenção nessa história, porque ela carrega o cerne do que eu estou ensinando. Então, não sou eu que disse, Joel Bick falou isso. Mas
para nós, né? Ele nos conta sobre John Peyton. John Peyton é um homem que, como qualquer dos nossos jovens, cresceu e chegou à época da faculdade. Ele precisava andar mais ou menos 80 milhas até a sua faculdade, uma viagem não tão fácil, há algumas boas décadas atrás. Filho de crentes, ensinado no caminho do Senhor, o John Peyton narra, quase 60 anos depois do fato ocorrido, ele narra o que aconteceu no dia que ele foi para a faculdade. Aquilo que a gente mais tem medo, não é? Nossos filhos vão se perder na faculdade. O John Peyton conta que ele e o pai estavam caminhando juntos pela estrada. O pai decidiu acompanhar ele pelas primeiras milhas da viagem, caminhando. E ele conta que enquanto eles caminhavam, conversavam, mas o pai dele tinha o chapéu fora da cabeça, trazia o chapéu ao lado. E o John Peyton conta que sabia que o pai dele estava orando por ele, porque o pai dele sempre tirava o chapéu ao orar. E ele narra que eles conversaram por quase 6 milhas, até que chegou o ponto onde o John Peyton ia seguir viagem e o seu pai voltaria para casa. Então os dois pararam, se voltaram um para o outro e choraram. E por alguns minutos de choro e embargados, ao fim, a fala do pai do John Peyton foi: que Deus te abençoe, meu filho. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. E o pai falava isso chorando, com o chapéu na mão, porque intercedia ao Senhor pelo seu filho. O John Peyton conta que se despediu do seu pai e correu. Ele conta que correu até o fim da rua, até chegar na próxima curva. E ele chorava por ver o amor do seu pai. E quando ele chegou ao fim da curva, ele esticou o pescoço de longe, para ver se ele conseguia enxergar o pai dele. E ele conta que o pai dele também estava esticando o pescoço longe, para também tentar enxergá-lo. O John Peyton andou mais um pouco, fez a curva e logo ele procurou um lugar alto, que ele pudesse subir e talvez ver o pai dele pela última vez antes de ir embora. E quando ele sobe nesse lugar alto, ele conta que o pai dele também tinha subido num lugar alto, tentando enxergar ele. Ele viu o pai, mas o pai não o viu. E ele assistiu chorando por alguns minutos, o pai procurando ele no horizonte. Até que então o seu pai voltou os olhos para o caminho de casa e caminhou de volta. John Peyton foi para a faculdade. E ele diz que a memória desta cena o pastoreava. Que quando ele era assediado pelas tentações da faculdade, ele lembrava do seu pai sem chapéu, orando por ele. E este foi um homem que não se perdeu na faculdade. Este foi um homem que estudou teologia e foi para o campo missionário. John Peyton foi missionário nas Ilhas Hébridas, ilhas de indígenas canibais. Lá, esse homem sofreu. Ele perdeu a sua esposa, ele perdeu seu filho. E num determinado momento, a sua casa foi queimada por alguns indígenas que queriam matá-lo. E ele fugiu desesperadamente, tentando preservar a própria vida. E ele conta que ao subir em um coqueiro, subir numa árvore, para se esconder, ele pegou no sono, orando ao Senhor para que Deus tivesse misericórdia e ele preservasse a vida. E ele conta que o sustento da sua vida missionária era a memória, as orações do seu pai. John Peyton escreve dizendo: quando nós estávamos em casa, o meu pai se punha de joelhos com toda a família
E o meu pai intercedia por nós. E o meu pai chorava na sala da nossa casa, clamando ao Senhor pelos ímpios que ainda não tinham conhecido o Evangelho, pelos bárbaros como estes que ainda não tinham sido alcançados por Cristo. E o que levou John Peyton para o campo missionário foi o exemplo do seu pai. Talvez o pai do John Peyton nunca tenha pisado no campo, mas esse homem evangelizou indígenas canibais, morreu e está sepultado na Austrália, alcançou vidas e transformou toda uma geração pelo bom exemplo que recebeu em casa. O que você vai fazer dos seus filhos? Filhos, como vocês vão lidar com seus pais? Que o Senhor nos dê graça para viver fiéis à sua palavra. Vamos orar, irmãos.